Esse texto, ele sempre fala muito comigo, já preguei ele diversas vezes. Foi uma das primeiras mensagens que vi aquela iluminação diferente, pastor Daniel, que marcou minha vida. E toda vez que eu ministro esse texto, Deus sempre traz algo novo, porque a palavra é a mesma. O saudoso pastor Marcelo falava isso. A palavra é a mesma, mas a mensagem ela se renova. E é um fato. A palavra está aqui, registrada há muitos e muitos anos, mas a mensagem do texto revelado traz uma nova iluminação através daquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco mais uma vez nesse dia, nessa tarde. Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 46. A palavra do Senhor diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Guarde isso. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode dizer um amém aí aonde você estiver agora? Nós vemos que é um texto bastante conhecido da gente. Pode registrar aí, pode digitar aí amém, em concordância com a palavra que foi lida, porque eu tenho certeza que o Senhor palestrará ainda mais conosco nesse instante. Nós vemos que foi um dos milagres que Jesus realizou enquanto ministrava, até mesmo cumpria a ordenança de Deus na terra. Nós vemos que Jesus, 100% homem, 100% Deus, não deixou de obedecer os propósitos divinos. E Jesus salvou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus realizou grandes coisas no período em que esteve na terra. E nós vemos que nessa ocasião, mais uma vez, Jesus, ele, saindo de Jericó, ele se encontrava com uma grande multidão. Nós vemos que aonde Jesus passava, alguma coisa diferente acontecia, algo extraordinário se movia, alguma coisa do sobrenatural surgia na vida de alguém. Então as multidões afloravam-se, as multidões estavam acompanhando, as multidões estavam sempre acompanhando ao Senhor. E nós vemos que Jesus, saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, se depara com um determinado cego. Esse cego, ele se encontrava mendigando à beira do caminho de Jericó. Se lembra que há uns 15 dias atrás eu disse que Jericó significa lugar de fragrância? Mas naquele caminho de Jericó, no lugar de fragrância, existia um cego. E esse cego, ele era um mendigo. Eu e você sabemos que uma pessoa que está na rua, deficiente, na ocasião desse cego, que é denominado como Bartimeu, ele estava ali há algum tempo, a Bíblia não entra nessas entrelinhas, mas ele estava ali pedindo esmolas para sobreviver, para ter os seus dias mantido com vida. Porque nessa época eu e você sabemos que os deficientes, eles não tinham nenhuma espécie de pensão. Como hoje, aqui no Brasil, nós temos leis que favorecem uma pessoa que possui uma determinada deficiência no seu físico. Mas nessa época aqui de Jesus, as pessoas deficientes, elas eram descartadas. Aí eu já quero lançar uma palavra profética na sua vida. Tá aqui o esboço, mas nem tá no esboço isso aqui. E desce fresquinho para a minha vida e para a sua vida.
Não sei quais são as suas deficiências físicas. Não sei quais são as suas deficiências emocionais. Não sei quais são as suas deficiências. Mas de uma coisa eu sei. Se você clamar, muitos estavam até mesmo repreendendo aquele cego quando ele clamou. Mas existe alguém que quando você clamar, em meio às suas deficiências, ele irá parar. Ele vai te ouvir. E a sua deficiência ele vai tratar. Na sua deficiência ele vai curar. Porque o mesmo Jesus de ontem, Hebreus 13:8, é o mesmo Jesus de hoje, e ele será o mesmo para sempre, eternamente. Levanta a sua mão aí e dê um glória a Deus bem forte, porque nas nossas deficiências ele tem capacidade para tratar, restaurar, ele tem o poder nas suas mãos para fazer infinitamente mais daquilo que temos pedido ou pensado, porque ele é Deus. Ele é Deus. Nós vemos que Bartimeu, o cego, estava sentado junto ao caminho mendigando. Bartimeu era o apelido dele, não era o nome dele. Alguns pregadores falam que era o nome, mas não. Bartimeu significa filho de Timeu. Bar significa filho. Não é barra de bebida que a gente conhece na nossa cultura. Aqui, bar significa filho. Timeu era o pai dele. Então, Bartimeu significa filho de Timeu. E sabe o que significa o nome Timeu? Timeu significa muito estimado. Olha que contradição. O filho de alguém muito estimado, cego, à beira do caminho mendigando. Não tinha estima nenhuma. Não tinha nada que o favorecia. Não tinha nada que o pudesse ressaltar diante da sociedade. E tem um historiador, Flávio Joséfo, que ele diz que Timeu, o pai de Bartimeu, ele era um general, ele era militar. E ele atuava em Israel, na cidade de Betel. Eu e você já ouvimos falar dessa cidade na Bíblia, não é verdade? Só que chegou um momento que ele se aposentou, isso não está na Bíblia não. É o historiador Flávio Joséfo que diz sobre Timeu, o pai de Bartimeu. Ele era um general, ele servia em Israel, em Betel, e ele tinha uma situação financeira muito boa, mas chegou o momento da sua aposentadoria. Quem é que não está nos assistindo, que não está contando os anos, os dias da sua aposentadoria? E assim chegou o momento de Bartimeu, ou seja, do pai de Bartimeu, de Timeu, o momento dele se aposentar. E ele se aposenta. Só que nessa ocasião, Roma começa a dominar a parte de Israel, a parte da terra dos judeus. E nós vemos que todos os bens que Timeu tinha, que era o pai de Bartimeu, eles foram confiscados. A aposentadoria de Timeu foi anulada. E Timeu ficou tão revoltado com a situação que ele começa a criar grupos para lutar contra os romanos naquela ocasião. E por se tornar um malfeitor diante dos romanos, o que os romanos fizeram com Timeu? Perseguiram aquele homem, pegaram aquele homem, prenderam aquele homem e mataram o pai de Bartimeu, mataram Timeu. Só que sabiam que tinha um filho, Bartimeu, que Timeu tinha um filho. Era uma ameaça ainda para os romanos. E o que os romanos fizeram? Pegaram Bartimeu, que era filho de Timeu, e arrancaram os seus olhos. Assim diz o historiador Flávio Joséfo. Então, quando a gente vê o milagre que Jesus fez na vida de Bartimeu, quando a gente fala assim de cegos, se realmente Flávio Joséfo tem razão, o milagre foi maior do que nós podemos imaginar. Porque não foi um problema de catarata, não foi um problema da diabetes que culminou a falta da sua visão. Segundo Flávio Joséfo, seus olhos foram arrancados, então o milagre foi bem maior do que nós podemos pensar e imaginar. E aquele cego estava na beira do caminho mendigando porque já não tinha mais ninguém por ele. Já estava sendo rejeitado, já estava sendo menosprezado, mas Jesus está passando com uma grande multidão. E aonde Jesus passa, ele traz algo marcante para as nossas vidas. Jesus está aqui nessa tarde. Amém. Jesus está aí nesta tarde, porque Jesus é onipresente, onisciente, onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Ele está presente nas nossas vidas. E quando Jesus vai passando com uma grande multidão, uma pessoa que tem uma deficiência nas suas vistas, ela aguça a sua audição. Ela consegue ouvir melhor, ela presta muito mais atenção nos sons que estão ao seu redor. E assim aconteceu com Bartimeu. Quando Jesus foi passando com a multidão, ele
percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo no caminho, pastor Daniel. Tem alguma coisa diferente acontecendo no caminho. Em meio à nossa deficiência, Jesus está passando e Ele está abrindo os meus ouvidos e os teus ouvidos, te fazendo entender através do som que Ele mesmo faz ressoar nos nossos ouvidos, que Ele está chegando, que Ele está chegando e que Ele está fazendo e que Ele fará coisas maravilhosas na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, porque Ele tudo faz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando Jesus vai passando com a multidão juntamente com seus discípulos, ele ouve o som está diferente aqui. Tem alguma coisa diferente acontecendo neste lugar. E quando ele sabe que Jesus está passando, ele toma uma atitude. Ele já estava, não sei quantos anos, mas já há alguns anos, com aquele problema na sua visão. Já não tinha mais a sua visão, já não tinha mais os seus olhos, segundo Flávio Joséfo. Mas quando Jesus estava passando, gerou nele uma grande esperança, uma grande expectativa. E quando Jesus está presente, alguma coisa diferente vai acontecer. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa tarde, que alguma coisa diferente vai acontecer na tua vida. Rabanto becando, si decandarabacandarás. Alguma coisa diferente vai acontecer na tua casa, na tua família, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos, na sua descendência. Porque em Isaías 61 diz que a sua descendência será poderosa na terra. De repente tem pais aqui olhando para os seus filhos, o que vai ser da minha descendência? Ela será poderosa, porque Jesus está chegando, Jesus está passando e já confirmou o milagre na tua vida e na sua descendência. Eu recebo isso nessa tarde. Se você recebe isso, diga um amém aí mais uma vez, porque amém significa assim seja. As bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescenta dores. E ele, ouvindo que Jesus passava, ele não continuou prostrado. Existem situações da minha vida e da sua vida que nós já estamos tão habituados a viver com elas, que nós ficamos prostrados, nos faltam forças para reagir. Apesar dos anos, a Bíblia não entra nessas entrelinhas, volta a dizer, apesar dos anos que ele se encontrava ali em Jericó mendigando por estar cego, mas quando ele sabe que Jesus está passando, quando ele ouve, quando ele entende que Jesus está passando, ele, não vou ficar mais prostrado não. Porque alguém que faz milagres está passando aqui, está passando pertinho de mim. E quem sabe, hoje é o dia da minha vitória. Estou aqui conjecturando, de repente ele disse isso para si mesmo. Não fique prostrado mediante a tua necessidade. Não fique prostrado mediante a tua deficiência. Mas reaja. Jesus está passando. Se levante. Jesus está passando. Tome uma postura. Tome uma posição. Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Oh, meu Deus do céu. E quando Bartimeu reage, ele grita, ele clama. Quando se fala de clamar, se fala de gritar. Eu estou com a minha voz um pouco rouca, não dá para mim imitar ou imaginar que estou pensando Bartimeu. Mas ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia que Jesus vinha da descendência de Davi. E ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele clama, Jesus ainda não tinha ouvido, mas a multidão tinha. E sabe o que a multidão fez? Mandou ele calar a boca, repreendeu ele. Quantas das vezes, no meio do grito das nossas almas, no meio dos gritos que nós declaramos para o Senhor, existem pessoas que dizem assim, desiste. Não vai ter restauração para a tua vida não. Seu tempo já passou. Esse casamento, que nada, fulano. Bota a fila para andar. Desiste dele, desiste dela. Esse filho, se arrependimento matasse, de repente você já até disse, eu nem teria tido esse filho ou essa filha, jamais pensaria em tê-lo.
Mas a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, enquanto as vozes, que são as multidões, as vozes externas e muitas das vezes internas, as multidões das vozes das dúvidas que ressoam no nosso interior, dizendo para que nós venhamos nos calar e não mais clamarmos a Deus por determinadas situações, o Senhor está a dizer para mim e para você: permaneça clamando, porque aqueles que são barreiras, aqueles que são impedimentos para o teu milagre, eu vou demonstrar que eu sou Deus da sua vida. Rabanda canto kenderaba shanda candarabalabarahas rebecanto becandore canda side kenderasuia. Sentimos a presença do Senhor aqui e sinta a presença do Senhor aí. Se tiver que falar em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Se tiver que glorificar a Deus, glorifique. Se tiver num lugar público, glorifica baixinho. Mas externa a tua alegria com o teu Deus nessa tarde, no nome de Jesus. Ele era cego, mas quando ele clamou pela primeira vez, repreenderam para que ele se calasse. Mas ele se fingiu de surdo. Ele não era surdo, mas quando falaram para ele: cala a boca que Jesus não vai te ouvir, tu é um mendigo, tu é um cego, tu estás fedendo demais, esse cheiro que ninguém suporta, tu estás aí pedindo esmola a um a outro que passa, ele não vai te ouvir. Ele vai sim, Bartimeu dizendo para si mesmo, ele vai sim. Ele ficou surdo contra as oposições. Esteja surdo, Rômulo, mediante as oposições da sua vida. Esteja surdo, você, ouvinte que está nos assistindo, nos ouvindo agora, mediante as oposições da sua vida, porque Deus te fez promessa e você sabe a promessa que Deus te fez. Esteja surdo diante das oposições, porque ele tinha uma deficiência, ele era cego. Mas quando surgiu as oposições, ele ficou surdo para não ouvir as vozes dos opositores. E foi assim que Bartimeu triunfou. Ele continuou clamando. A Bíblia só registra 2 vezes a frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas se lembra que no versículo 48 eu disse assim: mas ele clamava cada vez mais e repetia? O que dá a entender que ele não clamou só 2 vezes, pastor Daniel. O que nos dá a entender que Bartimeu não clamou só 2 vezes, ele clamava cada vez mais. Quanto mais a multidão falava, mais ele gritava, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Solta esse grito que está engasgado na tua garganta, homem. Solta esse grito que está engasgado na tua alma, mulher. Solta esse grito, porque ele quer ouvir o teu clamor. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama, grite, brade, que ele vai te ouvir, ele vai te atender. E quando ele insiste em clamar, o que aconteceu? Jesus ouviu, Jesus parou. Quantas das vezes, no meio da dificuldade, a gente pensa: Deus nem se importa comigo mais, eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para ser humilhado mesmo, eu nasci para ser envergonhado mesmo, nem sei por que eu nasci. Sabe por que você nasceu? Porque Deus confiou em você para um propósito grande. Quantas das vezes, vou desabafar algo aqui que o Senhor está trazendo fresquinho na minha adolescência, em meus conflitos da família que existia. Eu pensava assim: para que eu nasci nessa família? Eu ficava assim, em conflitos de adolescente. Para que eu nasci no meio dessa família? Não podia ter nascido numa família X, numa família Y. E sabe o que o Senhor ministrou para mim naquela época? Porque eu te levantei como coluna nessa família. E coluna sustenta, e é um peso. Mas saiba de uma coisa: o mesmo Senhor que nos forja para sermos coluna, seja onde estivermos, é o mesmo Senhor que nos garante e diz para mim e para você: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não há peso que o Senhor não nos dá sob medida que nós não possamos suportar, porque é Ele quem nos garante a vitória. Jesus para. E os mesmos que haviam repreendido para que Bartimeu se calasse, Jesus diz assim: chama ele, traz ele até aqui. Os humilhados serão exaltados. E aqueles tiveram que obedecer à ordem de Jesus e viraram para Bartimeu. Versículo 49, Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo. Olha só isso. Aqueles que tinham dito para que ele se calasse, estava dizendo para Bartimeu: olha, tem bom ânimo.
O Senhor está dizendo para nós, aqueles que haviam te amaldiçoado, aqueles que tinham dito coisas horríveis contra a sua vida, irão dizer para você, tem bom ânimo, sabe por quê? Levanta-te! Não é mais tempo de ficar prostrado, não, que Ele te chama. Bartimeu já sabia quem estava chamando ele, era o próprio Jesus. Jesus está te chamando, Jesus está me chamando para viver milagres. E ele, lançando de si a sua capa, ele se levantou. Ele não ficou prostrado mais com a situação. Ele se levantou e foi ao encontro de Jesus. Trouxeram Bartimeu até Jesus. Aí nós sabemos a pergunta que foi: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Ele estava impossibilitado de enxergar há muitos anos. Não sabemos ao certo quantos anos. Mas ele queria ver. O Senhor quer abrir visão de pessoas dentro de situações. Não havia mais expectativa para Bartimeu enxergar. Se Flávio José tem razão, volto a repetir, os olhos dele foram arrancados. Mas isso para Jesus não era nada, irmãos. Para nós pode ser, como pode ter um novo olho? 2 olhos não dá por cima, fosse só um. O nosso Senhor, Ele continua fazendo milagres. O Senhor, Ele quer abrir a tua visão no meio dessa tua necessidade. O Senhor quer abrir a tua visão no meio dessa tua dificuldade. O Senhor quer abrir a tua visão no meio dessa guerra espiritual que você está enfrentando. O Senhor quer abrir a tua visão no meio desse problema na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, seja com genro, seja com nora, seja com quem for. O Senhor quer abrir a tua visão. Você enxergará com os olhos da fé e verá o que a fé fará através daquilo que o Senhor te proporcionar. Oh, meu Deus do céu, Senhor. Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Diante dessa situação, tu estás clamando a Deus assim: Senhor, eu quero ver. Porque eu olho para o meu sobrinho, Senhor, eu não consigo ver liberto. Eu olho para minha sobrinha, eu não consigo ver liberta. Eu olho para fulano, para Beltrano, eu não consigo ver. Mas abra, Senhor, os meus olhos, porque eu quero ver. E Jesus disse para ele assim: então vê, Bartimeu, a tua fé te salvou. Mas ele não quis só Jesus para cura, não. Existem pessoas que só vão para a igreja para querer coisas. Não queira Jesus por causa de coisas, queira Jesus por quem Ele é. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Deus entregou o seu único Filho e Jesus decidiu padecer por amor a você. Não queira Jesus só por causa de carro, não. Não queira Jesus só por causa de casa, não. Jesus, ele chama... Bartimeu, ele chama por Jesus, mas ele não quis só Jesus pela cura da cegueira, se assim podemos entender, para ter restituição da sua visão, não. Sabe o que a palavra do Senhor diz? O Senhor pergunta, né? O que queres que eu te faça? E o cego diz: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu, foi imediato. Ele logo viu e ele seguiu a Jesus pelo caminho. Tinha a multidão e os discípulos. Ele poderia desistir. Vou ficar no meio dessa multidão, nada. Mas ele decidiu, além de enxergar, ele vê o seu próprio corpo físico, ele vê Jesus, ele vê os discípulos, ele vê a multidão e ele segue a Jesus pelo caminho. Conhecereis a verdade vos libertará. Bartimeu conheceu a verdade, e a verdade não só o curou, mas o salvou, o libertou, e ele continuou seguindo a Jesus pelo caminho. E tantos outros milagres ele viu. Se realmente a sequência dos textos estão corretas, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, verso 35, vem falando sobre o cego de Jericó também. E na semana retrasada eu falei sobre Zaqueu, vem contando sobre a história de Zaqueu. Jesus com uma grande multidão. Eu acredito que Bartimeu estava ali. Eu acredito que Bartimeu estava ali no meio. Se a sequência está certinha, se a gente for seguir mesmo essa sequência conforme está na Bíblia, se está certinha, se está correta mesmo, Bartimeu estava ali. Ele viu tudo o que aconteceu com Zaqueu. Aí ele já podia enxergar, né? Olha só que maravilha. Então não queira Jesus só por causa de coisas, mas queira Jesus para viver novidades de vida. Então quais são as lições que eu aprendo aqui? Um homem que tinha um histórico de derrota
mas ele persistiu e teve a história da sua vida transformada. Qual o histórico da sua vida? Persevere, seja constante em Deus, que Ele te ouvirá e mudará todo o percurso da tua história. E em todas as áreas da tua vida, hein? Receba isso nessa tarde, senão vou até meia-noite. No nome de Jesus, receba isso aí nessa tarde, em nome de Jesus.